o ser que pode respirar, existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, e a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Boa noite, irmãos. Estou aqui hoje à noite para a gente poder compartilhar um pouco um texto da Palavra de Deus. Pretendo não me delongar muito, ficar dentro dos 20 minutos aí que eu tenho, então queria compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração durante esses últimos dias. Eu estava pensando em um outro estudo, mas conversando com alguns homens da minha igreja lá de Porto Alegre durante essa semana, nos últimos dias, um texto que me veio à memória, que me veio à lembrança ali compartilhando com eles, né? Um dos homens da igreja compartilhou e eu fiquei pensando muito nesse texto durante a semana e gostaria de compartilhar isso com os irmãos, sobre tudo isso que a gente está vivendo, tudo isso que a gente está passando, né? Então, na verdade, é um Salmos. Eu não vou me deter no Salmo inteiro, eu quero simplesmente fazer um pequeno resumo. É o Salmo 37, nós vamos nos deter mais no versículo 5, Salmo 37, versículo 5. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu vou dar um resumo do capítulo todo. Então, é um salmo de Davi, é um salmo didático, é um salmo que ele está ensinando o povo e nós temos muito que aprender com isso. E o Salmo 37, então, é um salmo de confiança do justo no Senhor, que o Senhor vai nos resgatar do mal, embora pareça que o ímpio prospere, mas no final ele vai ser destruído, isso é uma coisa dele com Deus, mas nós, qual é o nosso papel durante esse período que a gente vive aqui? Então, um resumo é o seguinte: o justo, uma comparação entre o justo, o que o justo semeia, né? O justo
e o ímpio. Então, o que o justo semeia? O justo semeia confiança em Deus. A gente vê isso no versículo 3. Eu não vou falar muitos versículos aqui, para a gente não gastar muito tempo, mas um resumo é: o justo confia em Deus, o justo faz o bem, ele agrada-se do Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor, confia ao Senhor, descansa no Senhor. O justo refreia a sua ira. O justo se satisfaz com pouco. O justo dá generosamente, ou seja, ele se alegra com o pouco que ele tem. E o pouco que ele tem, ele compartilha. Ele fala sabiamente, ele sabe discernir entre o certo e o errado. Ele preenche o seu coração com a lei do Senhor. E ele é honesto e ama a paz. Esse é um resumo do que o justo é no capítulo 37 de Salmo. O que ele colhe? Sendo isso, o que ele colhe? Ele habita seguro na terra, ele prospera, ele recebe os desejos do seu coração, eles são tidos por inocentes e justos, eles herdarão a terra, eles são sustentados pelo Senhor, o Senhor cuida deles, vão receber recompensas eternas, são norteados pelo Senhor, são direcionados pelo Senhor, jamais se acharão desamparados, os seus filhos são bênção, eles são honrados e têm um futuro maravilhoso. Então, até quando nós colocamos aqui, né, o resumo do autor, recebem os desejos do seu coração debaixo da vontade do Senhor. Não é tudo que eu desejo carnal, desejo de bens materiais, não é isso. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Então, esse é um resumo do justo que confia no Senhor, que tem todas essas situações que a gente leu, eles escolhem isso. Mas os ímpios, o que eles semeiam? A contrapartida são os ímpios, né? Eles conspiram contra o justo, eles pedem emprestado e não pagam. E o que eles escolhem? Isso é um resumo do que o texto fala, tá? Especificamente aqui. O que eles escolhem? O texto em Salmos diz que eles vão desaparecer. Eles serão destruídos. O Senhor ri deles. A força deles será estilhaçada, não terão êxito e eles não terão futuro. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, diz que para nós, em Salmos 37, que nós temos um futuro com Deus. Os ímpios não têm. Então, isso já bastaria para a gente ter uma vida bem tranquila. E o que eu quero mais me deter, então, convido você a me acompanhar na sua leitura aí, na sua Bíblia, na sua versão, o Salmo 37, versículo 5. Né? Por uma questão de tempo, não vai dar para a gente ver os 40 versículos, seria muito bom, mas não dá e não é a proposta aqui hoje à noite, tá bom? O Salmo 37, 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu acho que é um versículo que todo mundo conhece, poderíamos dizer de cor juntos. Vocês podem dizer juntos aí em família? Vamos ler? Salmo 37, 5, todos juntos? O texto diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então eu queria pensar nesses minutinhos que nós temos nesse versículo. Apenas nesse versículo, vamos nos deter mais aqui. Nesse versículo nós temos 2 mandamentos e uma promessa. Os 2 mandamentos é entregar e confiar, e a promessa é que o mais ele fará, tá bom? Quando eu penso nesses 2 mandamentos, o que eu preciso entregar e o que eu preciso confiar? A resposta é o teu caminho. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia o teu caminho ao Senhor. Confia no Senhor. Quando tu entregou, confia no Senhor. Mas o que é esse caminho? Quando a gente pensa, o que é esse caminho? O que é esse, né? A Bíblia diz que é um caminho. O que é isso? É o nosso dia a dia? É a nossa agenda? São os nossos compromissos? São os nossos relacionamentos? São as nossas perspectivas? São os nossos sonhos, metas, alvos, planos, projetos, sustento, saúde? Então, um resumo é tudo isso. Um resumo, talvez, da palavra caminho seria a vida da pessoa, tudo que envolve a vida da pessoa, tá bom? Então, o caminho é vida. E o primeiro mandamento, então, é entrega, deixa, abre mão. Talvez no Novo Testamento nós poderíamos pensar aquilo que a gente fala de entregar os pés da cruz, deixar os pés de Jesus, entregar no altar do Senhor. Entregar, deixar a nossa vida. Se eu preciso entregar o meu caminho ao Senhor,
significa entregar minha vida, porque nós já definimos caminho como sendo vida. E aí eu fico pensando o seguinte: quando a Bíblia, as Escrituras, elas pedem para eu entregar o meu caminho ao Senhor, eu fico pensando, o que é meu, ao ponto de eu dizer, tá, Senhor, isso aqui é meu, mas eu preciso entregar para você. Será que não tem um entendimento da minha parte errada do que é meu? Será que eu não estou segurando nas minhas mãos aquilo que já não é meu? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Se a Bíblia está dizendo entrega a tua vida ao Senhor, e está falando para pessoas que já conhecem, que já confiam no Senhor, se ele está dizendo entrega, confia, né? Entrega a sua vida ao Senhor, é porque de repente eu estou segurando, eu não estou entregando, mas eu não estou entregando e eu estou segurando alguma coisa que já não é minha. A minha vida não é minha, a minha vida já é do Senhor. Queira eu ou não. Se eu segurar ela nas minhas mãos, que eu não sei exatamente como que a gente consegue fazer isso, porque a gente não consegue resolver os nossos problemas, mas se tem áreas da minha vida que eu estou segurando nos caminhos do Senhor e não quero entregar, já me demonstra uma falta de entendimento da palavra de Deus e ela precisa vir corrigir isso. Por isso existe esse texto dizendo entrega. Porque a nossa tendência, nós temos conversado muito com os homens durante a semana, né? A gente está sempre se reunindo, orando juntos, os homens da Cristo é Vida, uma vez por dia, né? Nos dias que não tem culto, a gente está se reunindo, convido todos os homens a participar, tem sido muito bom. E aí uma das reuniões, durante essa semana, a gente falou a respeito disso, né? A gente tem a tendência do egoísmo, tem a tendência de achar que... E não é, né? Eu preciso entregar aquilo que já não é meu. Eu não sou um usurpador, eu não posso usurpar a minha vida diante do Senhor. Para o Senhor não muda nada, mas para mim muda muito isso. Será que Deus está mandando a gente devolver aquilo que já é dele? Aquilo que já pertence a ele? A minha vida não é minha, a minha vida é de Deus. Essa é uma coisa que nós precisamos pensar nesse primeiro mandamento: entregar. Entregar nas mãos de Deus. O segundo mandamento diz confia. É o próximo passo, o passo seguinte de entregar. Porque nós podemos, a tendência é que talvez nós podemos entregar, mas ficar naquela dúvida, será? Será que é isso mesmo? Nós fazemos isso, não é verdade? Nós ficamos assim, a gente entrega, mas com um olhinho aqui, será que é isso mesmo? Daqui a pouco puxa de volta, e aí nós precisamos entregar, e o próximo passo que fala que é confiar, é descansar, é abrir mão e é confiar em alguém, algo muito profundo. Confiar em alguém não é algo que a gente faz naturalmente, né? A gente vê aquelas reportagens, às vezes, com um piloto profissional, aí a repórter entra, ou o repórter entra, senta do lado, põe o cinto, o capacete, e o cara sai fazendo mirabolismos, né? Com coisas mirabolantes, com o carro, às vezes com um avião, alguma coisa assim. E simplesmente, por exemplo, se eu sento num cockpit de um avião com um piloto experiente, eu confio que ele sabe o que ele está fazendo, que as piruetas, que ele sobe e desce, eu confio. Eu não sei nada sobre aviação. Eu não sei se o manche, né, sobe e desce, como é que é, nada. Eu acho que eu sei alguma coisa da minha vida e tento segurar. Nós não sabemos nada sobre a nossa vida e nós precisamos, então, confiar. Nem sempre nós gostamos disso. Nós gostamos de ter o controle das coisas. Nós queremos ter o controle nas nossas mãos e Deus está dizendo, não, o controle não é seu. O controle é meu. Eu jogo com a sua vida conforme eu quero. E o que eu quero é o melhor para você. Então, confia. Nós queremos nos agarrar, nós queremos pegar aquilo que é visível. Nós gostamos de pensar numa fé visível. E a fé não é visível. Entregar, confiar, muitas vezes não é visível, é uma coisa muito mais nossa, do nosso coração com Deus, do que as pessoas podem perceber. Nós acabamos falando e às vezes as pessoas percebem que não estamos confiando no Senhor, mas no fundo é uma coisa muito interna nossa, né? A tendência humana é voltar a agarrar a vida. E aí, como que nós podemos, então, demonstrar confiança no Senhor? Como é que nós podemos demonstrar essa confiança? Uma palavra que a gente até tem estudado com os homens também na sexta-feira, né? Gratidão, agradecimento.
ser grato a Deus por aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele tem feito e por aquilo que Ele vai fazer no futuro nas nossas vidas. Gratidão, agradecimento, ser grato ao Senhor por aquilo que Ele já tem nos dado. Uma outra questão é nos aquietar, é tranquilizar o nosso coração. A ansiedade não acrescenta 1 centímetro da nossa vida, ela encurta a nossa vida. Eu durmo mal, eu me alimento mal, eu reajo mal com as situações, com as outras pessoas, eu ofendo as pessoas. A ansiedade demonstra que eu estou segurando a minha vida nas minhas mãos e não estou entregando e confiando ao Senhor. Transmitindo paz para as outras pessoas. No meio de uma pandemia, alguém já chamou de pandemônio, transmitir paz, confiança. Vamos lá, um passo de cada vez, vamos enfrentar. Chegou o nosso momento, chegou a nossa geração de demonstrar nossa confiança no Senhor. A palavra de Deus diz, olha, lança o amor, o verdadeiro amor lança fora o medo. Então eu não preciso ter medo, eu tenho o amor de Deus na minha vida. Uma outra situação é confessar da onde vem o nosso socorro. Queridos, o socorro vem do Rony Silva, o socorro vem do Helder Barbalho, o socorro vem do Bolsonaro, o socorro vem da hidroxicloroquina, o socorro vem da onde? O verdadeiro socorro. Aquele que talvez não traz a cura, mas nós sabemos para onde a gente vai, nós podemos tranquilizar o nosso coração. Nós vamos ver isso mais para frente, não há uma promessa que o coronavírus não vai chegar na nossa casa. Irmãos, nós, tantos conhecidos que a gente já tem, aqui e fora daqui, que a gente já sabe que pegaram essa doença. Então, confessar da onde vem o nosso verdadeiro socorro, isso nos ajuda. Crescer em nossa fé, é tão subjetivo isso, né? Como que a gente cresce na nossa fé? Tudo isso, aquietando, sabe? Não é sendo um alienado. Não é, a Bíblia nunca nos chama a alienação. Eu tenho pesquisado, tenho visto notícias, um pouco menos, porque tem sites e certas televisões que eu nem assisto há muito tempo. Tenho procurado ver o que está acontecendo no mundo, tal, mas às vezes eu deixo para lá porque é só para... Parece que tem uma turminha que só quer realmente preocupar a nossa vida e o nosso coração. Você conhece a história de um homem que estava com uma corda por cima de um penhasco, de uma cachoeira. Não sei se é verídica a história ou não, mas ele ia atravessar com um carrinho de mão por cima daquela corda, aquele penhasco enorme, super alto, e a população ali, perto de um parapeito, assistindo, e ele falava, vocês acreditam que eu consigo atravessar isso aqui? Sim! Vocês realmente creem que eu consigo atravessar com os carrinhos de mão por cima dessa corda, esse penhasco? E o povo gritava, sim! Diz que tinha um menininho ali muito, sim, vai, tu consegue, aquela coisa muito animado, muito animado. Falou, tá bom, então vem aqui e senta aqui no carrinho que eu vou atravessar. Então crer, a palavra de Deus diz que até os demônios creem. Confiar, entregar realmente a nossa vida dia a dia e confiar no Senhor são para poucos. E acaba muitas vezes não acontecendo no meio da própria igreja. Poderia acabar aqui. Entrega e confia. Mas o texto vai um pouquinho mais além e faz uma promessa, dizendo assim, o mais ele, Deus, fará. O mais ele fará. Você entrega, você confia e todo o resto, né? Poderíamos assim dizer, tudo o mais ele vai fazer. Tudo mais seria talvez uma porção extra, mais que o normal, alguma coisa surpreendente, o que envolve todas as situações. Algumas ideias talvez erradas sobre esse mais que Deus pode fazer na nossa vida quando nós entregamos. Alguns pensam o seguinte, dinheiro, bens materiais. Eu entrego, eu confio, tranquilo, financeiramente minha vida está uma beleza, eu vou ter os bens que eu quero, o dinheiro que eu quero. Será? Outros pensam na saúde. Nenhum mal vai chegar. Esse vírus malvado, esse vindo dos infernos, não entrará na sua casa, como eu vi alguns pregadores falando isso. E, gente,
está espalhado por todo lugar, no mundo inteiro. Irmãos em Cristo estão recebendo a visita desse vírus, não é verdade? Será que esse mais de Deus é tudo vai ser como eu quero, como eu sonhei, os meus sonhos mais perfeitos vão ser dados certo? O emprego dos sonhos. Alguns vão falar, emprego do sonho não existe, né? O emprego do sonho é ter o dinheiro na conta e não estar empregado. E aí a gente ia ter uma vida muito frustrada, né? O trabalho, ele enaltece o homem, ele é edificante. O trabalho é divino. Uma ideia errada, talvez, esse mais de Deus é soluções de todos os males que podem me afligir. De relacionamento, de doença, de nada disso vai acontecer. Vida próspera na face da terra. Será que é isso? O que é esse mais de uma forma correta para a gente encerrando aqui? Olha só algumas coisas que nós podemos confiar nessa vida, que vão acontecer nessa vida. Eu tenho muita coisa que eu confio, que eu sei que vai acontecer com 100% de certeza depois que eu morrer. Mas nessa vida a gente não tem muitas certezas, mas as que a gente tem, olha só. Hebreus 13, 5. Você não precisa abrir, só escuta o que o texto diz, o texto bíblico diz. Hebreus 13, 5 diz o seguinte: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Quando Jesus vai nos abandonar? Nunca. Nem no meio de uma pandemia, nem no meio de um câncer, de uma doença, de um divórcio, da perda de um filho, de um bebê, nem no meio de um acidente, nem no meio das piores coisas que podem acontecer com o ser humano. Deus não nos abandona. Cristo Jesus não nos abandona. O Espírito Santo não nos abandona. Isso não é uma confiança que nós temos? Isso nós sabemos com certeza. Eu não sei o que vai acontecer amanhã ou não. Eu não sei se eu vou pegar o coronavírus ou não. Não sei se eu vou sobreviver ou não. Mas eu sei que Jesus está comigo. Ele não me abandona. Isso não conforta o seu coração? Para mim, conforta. Para mim, me traz segurança. Para mim, me traz tranquilidade. Para mim, é isso que me move a viver o próximo dia. A viver o próximo dia. Orando para esse vírus encerrar. Orando todos os dias para os profissionais de saúde. Todos os dias para esse vírus ser estancado através de um remédio, de uma vacina, de uma cura. Mas fora isso, se acontecer ou não acontecer, se o mal chegar ou não chegar na minha tenda, eu posso saber que Deus está comigo, que Cristo está comigo, que Ele não nos abandona. Um outro texto, 1 João 2, 1, diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado para junto com o Pai, Jesus Cristo justo. O melhor advogado que pode existir. Nós temos um intercessor, é o Espírito Santo, e nós temos um advogado junto de Deus, que intercede por nós, que defende a nossa causa, que entende as nossas fraquezas, sofreu como a gente sofreu. E ele, Cristo Jesus, intercede diante de Deus o Pai. Não tem outra pessoa que faz isso tão bem quanto ele. Não existe divindade que faz isso. Ninguém intercede diante de Deus no sentido espiritual, né? A intercessão da oração, sim. Rapidinho, mais alguns textos. Por exemplo, Romanos 8, 37 diz que seremos mais que vencedores. Agora nós temos que definir o que é qual é essa luta que nós entramos, qual é essa vitória que ele nos promete. Mas mesmo que a gente perca tudo em termos de bens materiais, saúde, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Efésios 3:20 diz que ele faz infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Nós estamos dormindo e Deus está trabalhando por nós. Salmo 51:7 diz que os nossos pecados serão transformados mais alvos que a neve. Isso não é maravilhoso? Saber que eventualmente, se a gente peca, não deveríamos por causa do sacrifício de Cristo, mas se isso acontece, nós temos os nossos pecados perdoados. Salmos 23:5 diz que o meu cálice transborda de alegria. Isso eu posso experimentar nessa vida. Romanos 5 diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Tantas promessas que eu tenho para essa vida. Eu não tenho promessas se amanhã vai acontecer um mal ou não. Eu tenho promessas disso aqui, que Deus está conosco. Termino fazendo alguns pedidos ao Senhor para a minha vida e para a sua vida. Eu peço ao Senhor que aumente mais do amor dele na minha vida. Eu peço ao Senhor mais graça. Eu peço ao Senhor mais da tua paz,
Senhor, mais do teu caráter, mais do teu Espírito Santo agindo na minha vida, mais da tua mansidão, mais da tua palavra, mais da tua presença, mais da tua compaixão, assim como o Senhor tem compaixão pelas nossas vidas, que eu posso ter pela vida dos outros também, tanto dos meus irmãos quanto aqueles que não conhecem a Deus. Queridos, terminando, Salmos 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que Deus nos dê graça e misericórdia de entregar, de confiar no Senhor e deixar ele cuidar das outras coisas que dizem respeito à nossa vida. Vamos orar juntos? Pai, obrigado pelo tempo que podemos ter, pela meditação na tua palavra, um salmo tão conhecido, um texto tão curto, mas com tanta profundidade, Pai, que mexe com várias áreas da nossa vida. Nos ensina a entregar, a confiar no Senhor, crendo que as outras coisas estarão debaixo do teu cuidado, debaixo da tua boa vontade, nada foge ao teu controle. Me ajuda e ajuda os meus irmãos a fazer isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Homens, todos os dias, quando não tem culto, no domingo e na quarta, não, mas nos outros dias, segunda, terça, quinta, sexta, sábado, nós estamos entrando lá no Zoom, um aplicativo gratuito. Você entra lá e a gente está fazendo uma videoconferência, orando juntos, lendo a palavra juntos, estudando a palavra juntos também. Então a gente convida você a participar, eu convido você a participar disso. Que Deus abençoe. Se você tiver qualquer dúvida, pode procurar o Odair, pode procurar lá no grupo dos homens que a gente vai dar as orientações, tá bom? Deus abençoe, queridos. Um grande abraço. Até mais. Só em Jesus encontro paz, é minha luz, o meu cantar, a minha força nele está. Na tempestade tenho paz, que grande amor, que grande paz, o meu temor embora vai, meu Redentor é tudo em mim, firme no amor de Deus estou. Só em Jesus que veio a nós, como cordeiro se entregar, mostrou amor e retidão, morrendo por amor a nós, na rude cruz onde morreu, Jesus cumpriu o amor de Deus, e lá levou o meu pecado, posso em Cristo livre estar. A morte eu não temo mais, é o poder de Deus em mim, o meu viver, o meu morrer, está no comando do meu Deus.
Boa noite, irmãos. Então, concluindo mais um final de semana, mais um domingo, louvamos ao Senhor por ter nos guardado nesses dias, por ter nos guiado. E agradeço ao CIP, pastor Daniel CIP, por compartilhar com a igreja hoje a palavra. Muito obrigado, meu irmão, e que Deus abençoe a sua vida, seu ministério, mesmo no meio dessas circunstâncias em que estamos vivendo. Peço que nós, como igreja, não só agora encerrando esse culto, mas de maneira geral, nós como igreja, oremos, né, pelo nosso país, nossa nação, oremos pela nossa igreja, oremos pelos irmãos em volta do mundo, pensamos nos missionários, pensamos em pastores e igrejas que muitas vezes padecem necessidades por conta do coronavírus, não poderem se reunir, e esses assuntos nós não podemos deixar passar sem lembrar, sem orar, sem nos importar com os nossos irmãos, com as pessoas de maneira geral. Então, em nossas orações, que nós possamos sempre lembrar disso, tá? Além desse pedido de oração, nós vamos orar daqui a pouco, nós queremos lembrar também que quarta-feira, às 19h30, tá? Nós vamos estar lá com o vídeo, com o culto da família novamente, tá? Vamos orar a Deus, porque já vamos daqui a pouco entrar no próximo mês, né? E agora vai se estender por quanto tempo esse nosso isolamento social, nós não sabemos. Enquanto isso, vamos lutar e manter esse nível de comunhão, mas com muita saudade, com muito desejo de estarmos juntos no culto, na comunhão da igreja. Então, que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe e sempre fiquem atentos às informações da liderança e da igreja lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, oremos ao Senhor e vamos pedir a bênção dele sobre nossas vidas. Santo Deus e Pai, agradecemos primeiramente pela vida do pastor Daniel Cipe, pela palavra compartilhada conosco. Agradecemos por nossa igreja, por nossos irmãos e irmãs, por mesmo, Deus, nessa pandemia, nesse isolamento, nós podemos ainda cuidar uns dos outros, ó Deus, seja através da assistência social, dos alimentos ou mesmo de um cuidado distante. Pai, muito obrigado porque distante podemos estar tendo essa comunhão e cuidando uns dos outros. Agradecemos ao Senhor por isso, Pai. E suplicamos, Senhor, que por Tua graça e por Tua misericórdia, o Senhor guarde nossas famílias, guarde nossos irmãos, Senhor, guarde nossas crianças, nossos adolescentes e jovens, cada casal, cada homem e mulher. Lembramos, ó Pai, das pessoas que sofrem, aquelas que, principalmente por conta dessa pandemia, ó Deus, estão privados de estar em casa, estão em quarentena, estão em isolamento, Senhor. Algumas estão internadas, entubadas, Senhor, passando por procedimentos médicos. Pai, tem misericórdia, Senhor. Abençoa também, Senhor, e consola e ajuda os familiares que têm perdido, ó Deus, têm morrido parentes, pessoas por conta do coronavírus, e não só por isso, mas também por isso, Pai. Peço, Pai querido, por aqueles que padecem pelas consequências também do coronavírus. Alguns que não podem trabalhar, alguns, ó Deus, que não têm o sustento, não têm, ó Deus, o alimento. Pai, tem misericórdia, Senhor. Ajuda-nos a cuidarmos uns dos outros e daqueles que pudermos também, que nós nem sabemos, Pai. Ajuda-nos, Pai, como igreja, a viver nesses dias desta forma. Guarda-nos, Senhor, perto de Ti e abençoa-nos, Pai. Senhor Deus, peço por nossa nação, peço por nosso estado, por nosso município, pelos nossos governantes, Senhor, por aqueles que são investidos de autoridade, seja na área da saúde, na área militar, na área comercial, Pai, em várias áreas, na área empresarial, que esses homens e mulheres, ó Deus, sejam sensíveis e sejam, ó Deus, moldados pelo Senhor. E tem misericórdia, Pai. Quanto a nós, Senhor, guarda-nos e guia-nos continuamente. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor sejam reais, verdadeiros e presentes sobre nossas vidas nesses dias, até a gloriosa vinda do Senhor. E em Teu nome mesmo, pela autoridade do Senhor mesmo, é que nós oramos. Amém e amém, Senhor. Deus vos abençoe e boa noite.